Hello, 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 hello! Estamos na nossa terceira aula. O que está sob seu controle? Sejam todos bem-vindos ao Executivo no Divã, esse espaço maravilhoso da gente poder refletir e falar sobre liderança, gestão, temas abstratos, complexos muitas vezes, mas que são simples se a gente encara eles com coragem. E para tentar quebrar esses assuntos e de forma prática colocar mudanças no dia a dia de líderes e gestores, estamos aqui com Ricardo e Felipe para a gente trocar essa ideia, esse bate-papo divertido e descontraído. E hoje, nesse tema maravilhoso sobre o que está sobre o seu controle, o nosso controle. Olha só, Filipão, antes disso, hein? Me surpreendeu muito a nossa aula passada sobre cargo e identidade. Inclusive, aquela ferramenta que apresentamos ali no final, hein? Deu o que falar. Mas vamos ter surpresas nessa aula também, hein, Felipe? Então Vamos, vamos lá. vamos ter surpresa, teremos ferramentas práticas, teremos um bate-papo ancorado nas experiências reais executivas que temos, líderes, e também pegando perguntas e compartilhamentos que recebemos sobre esse tema de autogestão. Beleza? Bom, aqui estamos de tarde, em Los Angeles é de tarde, Brasília de noite. E o contexto para a nossa aula hoje é que muita gente confunde controlar com ter responsabilidade absoluta sobre tudo. E no mundo, Bunny, mundo ansioso que vivemos hoje, se você está indo para a mentalidade de que você precisa controlar tudo, mais cedo ou mais tarde você vai precisar, talvez, ou de uma licença, porque vai ter burnout, ou tomar remédio para tentar baixar a pressão, a ansiedade, o que é um, um fator real e sensível. Mas é É, confundido, né? É confundido muito. essa, é, essa é uma grande armadilha, hein, Felipe? Inclusive, eu confesso que eu já caí várias vezes Quem, nela. quem nunca? Quem nunca, né? Aqui é É isso água. mesmo. Se fosse café, aí hoje é outra coisa. Né? O povo vai tomando café, toma 30 doses de café, mas aí tem a água, tem o chá para tentar equilibrar. A pergunta é o É seguinte, pai. isso aí. Você já gastou ou tem alguma história sobre você já gastou energia tentando controlar coisas que não dependiam de você, ou pessoalmente falando, ou profissionalmente falando? Então, Felipe, essa é uma pergunta que me pega até hoje. O que eu estou buscando controlar se realmente está dentro da possibilidade de eu ter esse controle. Eu tenho um perfil de comando e controle muito forte. E eu já busquei controlar várias vezes circunstâncias que não estavam no meu alcance. Principalmente quando a gente tenta fazer com que o outro execute o que a gente busca de expectativa de resultado, ou o comportamento do outro seja exatamente o que a gente espere que ele faça. E muitas vezes, essa gestão sobre o outro, a gente não tem ela de uma forma efetiva. Por isso que é importante a gente ter claro e compartilhar essa clareza da onde a gente espera chegar. Agora, o como o outro vai fazer é do outro. Às vezes a gente quer, mas isso acontece muito em pessoas muito que excessivamente são centralizadoras, Felipe. Eles terminam centralizando porque falam, não, mas as pessoas não fariam do jeito que eu faria. E verdade, não vão fazer mesmo. Porque cada pessoa tem uma forma de fazer. O que precisa ficar claro é o resultado que se espera. Agora, o como é individual de cada um. Você não tem controle sobre o como. Legal. Isso é individual. Não tem controle sobre o como, é o comportamento é do outro. Achar essa gestão efetiva, como? Como podemos fazer isso? Vamos falar daqui a pouco. E olhar para o resultado. Porque se o resultado está alinhado com o que se quer enquanto empresa, enquanto líder, bacana. Aí me vem duas coisas na cabeça. Aquela frase
E aí, alinhado com o resultado. Sozinho, você pode ir mais rápido. Afinal de contas, você só controla você mesmo. Mas juntos podemos ir mais longe. Numa empresa, uma organização, vários indivíduos juntos, o resultado, obviamente, uma empresa que quer ser saudável é um resultado de longo prazo, quer chegar mais longe. Por isso que as empresas quebram em pouco tempo. Com a mentalidade de indivíduo, tenta construir alguma coisa, vai tentando resultado rápido, vai quebrar. As pesquisas dizem grande percentual de empresas que quebram em 5 anos. E aí sobre, você falando comportamento do outro, gestão efetiva, a tese por detrás que a gente vai ancorar em ciência, antes de eu fazer a próxima pergunta para você, é que autogestão é investir energia apenas no que está no nosso controle real. A pergunta, sim, a reflexão é: hoje esse tema energia ele pode ser não tão bem entendido. O que é energia? Ou por que é interessante a gente entender questão de energia ou essa parte mais sutil, abstrata do gestor? Por que é importante a gente falar desse tema de energia, custos invisíveis que você fala tanto? Por que é importante trazer o que é invisível para o visível? Entender esses movimentos. Caramba, Filipão, Pergunta essa é uma difícil. grande oportunidade. E aí eu quero trazer uma referência sobre o experimento da dupla fenda. Eu nem tinha combinado isso, mas eu vou trazer porque eu acho que fica mais claro sobre isso. Tá. Já está comprovado que o observador ele altera o comportamento do elétron. A dupla fenda ele traz essa informação. Foi feito um experimento que se atirava elétrons numa placa onde tinha 2 fendas. Com a presença do observador, pela expectativa do observador que os elétrons ultrapassassem aquela fenda, na parede, após ultrapassar a fenda, ela marcava a imagem das fendas. Por quê? Porque essa perspectiva estava muito na expectativa de o observador que estava olhando. Espera aí, se vai ultrapassar a fenda, é natural que elas marquem na parede as 2 fendas. Quando esse mesmo experimento foi feito sem a presença do observador, os elétrons se comportaram como onda, porque não acontecia ali presente a expectativa do observador. Isso daí tem muito a ver com essa questão da energia. E aí eu trago essa referência que você pediu sobre energia e tal, para trazer essa questão do locus de controle no aspecto do comportamento, da psicologia, que é o locus interno e o locus externo. Você percebe bem que tem uma correlação? Você podia explorar um pouco essa questão, talvez? Então, claro. O observador, ele tem uma, mesmo que invisível, ele interage com o resultado. É o que você falou, a gente estava falando do resultado, se está alinhado. Olha como é um paradigma completamente diferente. Quando você se coloca enquanto líder, naquele cenário que você está buscando um resultado, queira você ou não, fisicamente comprovado, você vai influenciar o resultado. É mais ou menos isso que o experimento da dupla fenda fala, e é por isso que é importante entender custos invisíveis. Querendo você ou não, o que é invisível vai influenciar, vai modificar o resultado. E aí então você fala sobre locus interno, que locus interno na psicologia, e talvez você sabe muito mais do que isso, esse locus de controle, na verdade, a teoria psicológica é nós temos controle sobre aquilo que está sobre interno. Externo a gente não tem como controlar. Inclusive a gente vai fazer uma ferramenta muito legal, prática, mais para o final do vídeo, sobre justamente essa clareza do que eu tenho controle e o que eu não tenho controle e como navegar sobre isso. E entender o que está sob o nosso controle, esse locus interno, e entender que a gente influencia o resultado, ele também traz aí o que eu queria construir em cima disso, da energia e essa percepção, que muito na neurociência a gente começa a trazer também esse tópico sobre energia
Porque querendo a gente ou não, entendendo ou não, e não precisa entender, a gente não está querendo ser muito profundo aqui na ciência, mas nosso cérebro, nossa mente funciona com sinapses, que são energia. Sinapse é uma descarga elétrica de um ponto para o outro, é energia. E a forma como a gente pensa, ela modifica esses caminhos neurológicos. Se a gente está colocando muito do nosso pensamento no que a gente não controla, dá um curto-circuito no cérebro, gerando a ansiedade, o estresse e a falta quase que completa de fé na vida. Assim, eu não tenho controle sobre nada, eu não consigo. Muito provavelmente nós todos, a gente falou, né? Nós todos estamos passando por isso. Nossa percepção está no locus externo, no que a gente não vai controlar mesmo. E aí o nosso cérebro, que é inteligente, assim, ele é um circuito inteligente, ele fala, cara, curto-circuito, curto-circuito. O chamado aqui desse vídeo e da teoria da neurociência é mudar para o locus interno. Porque se você começar a observar, aí vou fechar o ponto, a observar os seus próprios pensamentos, a forma como você está observando o trabalho, você está no dupla fenda modificando o resultado, influenciando o resultado. Então, essa é a importância da gente ter, pelo menos, não aprofundar na ciência, mas clareza. Porque vai diminuir a ansiedade, a frustração e o que, como a gente disse a tese, aumentar a energia, aumentar a nossa eficiência, os resultados vão ser melhores. Perfeito, Não é Felipe. isso? Eu queria até chamar a atenção para um ponto que eu acho Legal. muito importante. Quando se foca em locus externo, nesses fatores externos que não dependem da gente, na maior parte do tempo, o impacto disso é gerar a vitimização. E isso é danoso, porque quando você não traz a referência interna, o que está sobre o seu domínio, você começa a se sentir vítima do que é externo a você. Bom ponto. E isso derruba resultado, derruba uma série de coisas em qualquer organização. Me lembra, inclusive, um comportamento empreendedor que fala assim: o empreendedor é responsável por todo o seu sucesso e fracasso. Isso é muito importante, porque isso é total locus interno. E aí, Felipe, eu queria até, nesse momento, trazer para o público, e você trouxe a questão aí da neurociência, a questão dos caminhos neurais e tal, para que essa ansiedade possa se diminuir, de parar de tentar controlar o incontrolável. Qual que seria uma ferramenta prática que você pode trazer aí para compartilhar com o público? Boa, boa. Ferramenta, o que que é importante da ferramenta? Quando a gente tem mais clareza, naturalmente, neurocientificamente, a gente relaxa. Então, só da prática da ferramenta em si, o estresse, a ansiedade diminui. Então, qual que é uma prática interessante que a gente pode entender melhor o que está sob o nosso controle, o que não está no nosso controle e esse caminho do meio. Então, o convite, vamos lá, eu não usei ainda, eu adoro esse momento quando eu posso brincar. Pausa! Vamos ter uma. Pegue um papel, pegue uma caneta, coloque ali aquela mentalidade de esse momento é um momento que eu vou refletir, é um momento especial, é um momento único, sou eu comigo mesmo e a ferramenta prática vai trazer, baixar a ansiedade, baixar o estresse e trazer uma clareza melhor do que a gente pode fazer, do que a gente pode colocar em prática para melhorar as nossas decisões. Pegou o papel? Pausou o vídeo? Beleza. Faça um círculo nesse papel e coloca nesse papel a palavra controle. Aí, nesse controle, nesse círculo, a gente vai refletir daqui a pouco, assim, mais na frente, as decisões, os hábitos, as ações, sim. Controle. No segundo ali, círculo, um pouco mais distante, coloque a palavra incontrolável. Beleza? Beleza.
Calma, vai ter um terceiro círculo. Daqui a pouco a gente vai falar do terceiro círculo. No primeiro círculo, pense, reflita assim: o que eu tenho controle? Quais são as minhas ações, decisões, hábitos? O que está dentro do meu controle? Escreva assim rápido. O que está dentro do seu controle? Acordar cedo está dentro do meu controle. É uma ação que está dentro do meu controle. Tomar decisões de uma forma mais tranquila. Talvez alguma coisa mais operacional que seja responsabilidade sua. O que está dentro do seu controle? Beleza? No outro círculo, um terceiro círculo, eu ainda não quero falar do segundo não, mas que eu acho que dessa forma talvez fique um pouco mais interessante de entender. No terceiro círculo, coloca no incontrolável, né? Escreve, se você ainda não escreveu ali, incontrolável. Pense, o que está fora do seu controle? O que você não controla de jeito nenhum? Escreve. O mercado, se a bolsa de valores vai subir, vai descer, a política, quem vai ganhar ano que vem, quem não vai ganhar ano que vem, o passado. No vídeo anterior a gente falou sobre você não é o seu cargo, a gente falou sobre a idade, né? O que já passou, passou. Escreva. E no segundo círculo, coloque influência. O que você pode influenciar? As relações, na comunicação, as pessoas. Pense, o que você pode influenciar dentro do seu trabalho, da sua liderança? Percebe o trabalho do gestor eficaz, eficiente, na teoria que Peter Drucker traz, Stephen Covey fala muito disso, é você expandir, focar no primeiro círculo, ganhar energia, ser mestre no que você controla e expandir para o segundo círculo, influenciar o que você consegue influenciar e aceitar o que está no terceiro círculo. Se não depende de você, você não tem como controlar, aceita. Deixa para lá. Foca a sua energia no primeiro círculo, expanda para o que você pode influenciar e é isso. Coloque essa prática, como a gente disse, só de ter clareza vai te trazer menos estresse, menos ansiedade e com certeza no próximo momento que você for desafiado a ter uma melhor autogestão da tua energia, essa ferramenta prática vai te ajudar. Mas vamos mergulhar um pouco mais na ferramenta prática, pai. O que você pode contribuir? Eu queria sugerir, até para fazer uma recapitular, sugerir o uso da IA. Está tão moderno isso hoje em dia. Bota ela para agir como um gestor experiente que domina o conceito de círculos de controle e influência. Lembrando, nessa revisão, que o círculo 1, o que está sob seu controle? Decisões, hábitos, comportamentos, rotina pessoal. Círculo 2, influência, relações, comunicação, cultura do time. Círculo 3, incontrolável, o que não está sob seu controle. Mercado, política, passado, opiniões alheias, clima, e aí por diante. E aí você pede para a IA te ajudar nisso, fazendo perguntas de forma progressiva, começando pelo seu dia a dia, depois explorando relações e, por fim, verificando esses fatores externos que podem estar te desafiando, consumindo a sua atenção. E aí você pode programar essa IA a ajudar através de perguntas dentro de cada um desses três círculos, fazer para te ajudar a perceber todas essas informações que circundam. Tá? Inclusive, Felipe, eu acredito que esse prompt aí que está sendo projetado, caso as pessoas queiram Boa. fazer contato aí, mandar um direct pela rede social, pelo Instagram, LinkedIn, a gente possa disponibilizar isso para eles. Pô, show! É ter um consultor externo, né? A gente falou na primeira aula sobre inteligência natural e inteligência artificial. Usar a inteligência artificial é muito bom. E o que a gente está trabalhando aqui da autogestão é fortalecendo a inteligência natural, trazendo mais força. Bom demais. Pai, assim, hoje em dia, nesse mundo ansioso, acelerado,
trazer esse olhar para o que a gente controla, diminuir a ansiedade, diminuir esse estado quase que emergencial do cérebro, além de nos permitir trazer uma reflexão melhor e possivelmente resultados melhores. O que mais você acha que pode ajudar no nosso dia a dia de líder e gestor? Colocar ferramenta Então, como essa. eu acredito que a autogestão é a gente parar de brigar com o que não depende de nós e agir exatamente no que está ao nosso alcance. Eu quero Uhum. até fazer uma provocação, Felipe, falando para o público. Em que área da sua vida você precisa redirecionar sua energia? Pensa nesse ciclo aí, dos 3 pontos. E veja o que você pode fazer amanhã mesmo, agora mesmo, de diferente, Legal, para legal. reduzir a sua ansiedade e realmente investir a sua energia no que você pode ter sob controle ou sob influência. Porra. Autogestão é o quê? Hum. Autogestão é parar de brigar Porra, com parar o de que não brigar. depende de É, você é. e agir com o que está sob seu alcance. Sabe o que me vem assim para a gente caminhar para os finalmente? Imagina se todo mundo pensasse assim, a gente não ia brigar. Bom demais. Executivo no divã, esse espaço que a gente reflete esses conhecimentos mais invisíveis, mais abstratos. A vida de um líder e de um gestor, você que está já no um certo tempo, senioridade, ela é meio solitária, mas ela não precisa ser sozinha. A inteligência natural ela é solitária, você está refletindo, a gente está provocando a reflexão, mas ela não precisa ser sozinha. Esse é o espaço do Executivo no Divã, onde estamos todos aqui refletindo juntos. Use os comentários para refletir conosco sobre como que você acha que essa ferramenta pode ajudar você a ter mais energia e focar seu olhar no que você tem controle. A gente tem uma base científica, neurociência, custos invisíveis, que a gente não traz profundamente aqui, porque não é o objetivo, mas podemos falar individualmente depois ali no comentário. Espero mesmo que vocês tenham se divertido, estão se divertindo com esses bate-papos no Executivo no Divã e que se vocês gostarem, compartilhem, dê o like, se inscrevam, mas o mais importante, se pelo menos uma pessoa colocar em prática e sentir uma mudança e sentir mais alegre, mais feliz, a gente atingiu o objetivo desse nosso vídeo de hoje. É isso aí, Felipe. Muito Palavras, bom. muito mais algum ponto que você quer trazer para nós? Palavras finais? Não, só agradecer a oportunidade, porque é sempre grandioso essas nossas conversas e compartilhar com as pessoas e que, de fato, possam trazer mudanças e transformações para que as pessoas levem uma vida mais leve, mais feliz, aonde estiverem. Maravilha. Tamo junto, obrigado pelo tempo. Até a próxima.